Boa tarde, queridas. Nós estamos aqui para mais um programa nessa tarde abençoada pelo Senhor. Tudo bom, Dora? Tudo beleza, Adriana? Tudo beleza? Tranquilo. Tudo beleza, Aninha? Tudo jóia, graças a Deus. Tá linda? Ai. E aí, Karine? Tudo Como é que tá? florido. Eu e a Ana estamos combinando. Estávamos de preto semana passada. É. Agora estamos de Colorido. E é, de colorido. vermelho puxando. Oi, Kelinha. Oi, Kellen. Olá, gente. Tudo Olá, bom, Adri, linda? Dora, Ana, Kari. E aí, gente? Tudo bom? Vamos ler a palavra? Vamos. Vamos ler a palavra. Salmo 118, versículo 5, diz assim: Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. É engraçado que quando a angústia vem no nosso Salmo coração... 118, 5. Salmo 118, Qual é a sua versão aí? 5. A minha é uma que eu comprei lá no caminho. Então, qualquer reclamação. Qualquer reclamação, não, é que eu gostei Nova da... versão internacional, comprei do NVI. Chico. Aí, Chico! Em falar em Letra Chico, grande, gente. o Chico é o maior, graças a Deus, Ele não é? né? Gente, Ele é um Olha, graças gente, a Deus. É um sinceramente, contínuo. agora vamos parar tudo. Chico, você é o maior, graças a Deus, meu amigo. Mas olha, de todo coração, você e a Marta... Tem figura mais doce que a Marta? Não. Gente mais boa gente que aquele casal? Doce que batata doce, viu, Martinha? Eles são muito 10 mesmo. Não, É, muito fofo. 10 mesmo. Ah, e Não, se eu gente, não 10 tinha é falado meu marido, não antes, mas que eu confunda. acho que eu já falei, um beijo pra vocês. Hoje a gente 118. 5. Salmo 118, 5. Em meio à tribulação invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. Prefiro a sua versão nesse versículo. Lê Pois de é, novo. e Posso ler na minha versão? Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Opa, ainda gosto mais da Eu dela. também gostei da do olha, caminho. gente, essa palavra foi em mim muito forte. Né? Eu também gostei dessa versão. E assim, na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. E nesse momento de angústia, a gente vê o tanto que a gente está aprisionado, né? É. E quando veio para mim essa palavra de liberdade, foi como assim, Jesus está naquele momento quebrando todas as cadeias que a angústia traz na vida da Exato. gente. Né? Exato. Assim, foi na hora que falou assim, o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade, me tirando todas aquelas amarras, aquelas algemas. São cadeinhas, né? São. Que vão ligando uma coisa a outra. Você Olha, está num fora de brincadeira, problema. eu estava no meu quarto, parecia que eu estava escutando as algemas abrindo, assim, sabe? De tanta... Eu creio. De tamanha foi a libertação dessa angústia que eu estava sentindo. E assim, a alegria no coração que o Senhor nos responde, né? O Senhor nos responde na hora que a gente está nessa angústia. Então, continuando o versículo, fala assim, o Senhor está comigo, não temerei. A angústia traz essa prisão, traz um medo desgramado, desculpa É, a mas expressão, é não mesmo. É Parece desgramado que você tá, mesmo. assim, num terror, porque a angústia vai tomando conta. E o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? As pessoas crescem quando a gente está nesse momento. Cresce na As parada. pessoas crescem diante da gente, ficam gigantes, né? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. E essa parte aí, tá. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. E é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Estou lendo até o versículo 9. Então, nesse momento de angústia, o Senhor vem É melhor confiar no Senhor Senhor do do que que em confiar em príncipe. em príncipes.
Então, às vezes, a gente acha que a nossa vida está na mão. É no poder, né? Confiar no poder, confiar Tá na mão do meu chefe, né? De uma pessoa que está sempre acima de mim em alguma situação. E quando a gente lê essa palavra, o Senhor fala conosco que está tudo na mão dele, tudo redimensiona, tudo volta ao normal. E no versículo 7 do Salmo 116, eu esqueci de anotar lá para os meninos, é porque me veio agora. Ele fala assim: retorna ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Então, no momento de Volta, angústia, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. tem sido, retorna ao descanso. Então, quando a minha experiência foi que nessa angústia, quando eu clamei, o Senhor respondeu, dando essa liberdade, falando: filho, olha só, eu que estou na parada, não tem mais ninguém. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu que estou na parada, você não tem que ter medo de fulano, nem de ciclano. E assim, na hora eu fui dando nome, né? Falei: Deus, mas eu estou com medo. Ele disse que não precisa, porque é melhor confiar nele. E eu virei o olho para cá. Que bonitinho que ela falou, vocês viram? Ele disse que não precisa. Mas ele fala assim. Isso é a tradução de uma conversa íntima com Deus, né? Ele disse que não precisa, foi lindo. Ele falou assim: calma aí, ó, um 7, né? 116, 7. Retorna ao seu descanso, a minha alma, gente. Porque aí Jesus lá. é tão doce que ele fala com a gente segundo a aflição do nosso coração. E essa liberdade que você falou é total verdade. Porque a gente, confiando nele, ele leva a gente para um estado de respiração profunda. Uf. Você olha assim, não sobrou mais nada. E o grande lance, assim, foi que, porque o Senhor tem sido bom para você, aí eu comecei a enumerar as coisas boas que estavam acontecendo na minha vida, né? E aí a minha oração de angústia e de clamor virou em louvor a Deus por tudo. Né? Graças então, a Deus. Eu queria compartilhar com vocês. E compartilhou muito bem. Sobre isso, porque assim, quando a angústia vier, a liberdade vem junto a hora que a gente clama, a fé vem junto, o medo vai embora e o descanso da alma vem. Amém. Né? Amém. E o louvor vem, e a gratidão vem. E é nisso que ele toma fala: no conta do mundo nosso- tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso, essa liberdade que ele conquistou pra gente. Quer dizer, então essa liberdade, muitas vezes as pessoas não entendem como é que a gente pode estar, você, por exemplo, dando um exemplo seu mesmo, com aquele problema da Ana Paula, que ainda não tinha sido resolvido, e que agora teve esse milagre tão grande, vindo aqui, rindo com a gente. É uma liberdade que Deus dá no descanso com ele, né? Então, essas liberdades, como é que pode? Você não precisa ficar carpideira pro resto da vida. Você está atravessando uma onda com Deus. Está segurando na mão dele, você tem a certeza que vai sair do outro lado. Né? Isso é uma liberdade enorme. É a liberdade de não ter medo. Nossa, no mundo caído, não há tesouro maior. Esse é o poder, né? Não existe. E não significa que não volta. O medo volta. Volta, mas aí, a hora que voltar, gente, tem a Volta palavra. conforme a confiança e não volta conforme a Não confiança. volta, já volta. É verdade. Né? É verdade. Vai de acordo com que a consciência que a gente está alcançando. É verdade. Porque o conhecimento já tá. Já foi, você já passou por aquela experiência. Quem já passou uma experiência braba com o Senhor, não passa uma experiência braba novamente, mesmo os jeito. mesmos exatos Não, sentimentos é verdade, que antes. Né? Então, é de fé em fé, de um degrau de glória a outro, até a estatura do varão perfeito. Sabe o que eu, nesse contexto, eu queria compartilhar? Algo bem recente que aconteceu comigo e que me tirou das minhas tamancas. Eu falo em salto, eu falo em tamancas, eu penso em você, Aninha. Não consigo. Mas há poucas semanas atrás, eu passei uma situação que para mim, eu já passei em diversas vezes, nunca me afligiu, nunca me tirou do meu normal. E dessa vez, por talvez, não sei, 5 ou 6 anos, vivendo experiências semelhantes, pela primeira vez
me desestruturou completamente. Só de pensar na situação me traz de volta o sentimento que eu fiquei e que eu passei uns dias assim, não chora não, para. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Essa situação é tão comum, é um ser comum na minha existência de uns anos para cá, não tem nada de novo nela. Por que isso está me desestruturando? E aquilo me incomodava demais. Porque que eu conheço quem é o meu Senhor, eu conheço todas as... Achava eu, né? Que eu conhecia todos os trâmites de Deus. E aí que... Amigo, né? E aí... Graças a Deus a gente não conhece. Aí eu acho que Deus... Eu gostei dos trâmites. Essa palavra dos que trâmites você de usou. Deus comigo, né? Conhecer Graças todos a os Deus. trâmites de Deus, imagina. Gente, Camarada tem que ser um Deus também. não. Aí eu acho que... E ele ficou em silêncio por alguns dias comigo. Foi. E geralmente Deus não age assim comigo, sabe? Ele vai me acalentando a alma e tal, mas Foi ele outro precisava. trâmite que ele- Foi, para me mostrar que eu não conheço nada. E quão insondáveis são os teus juízos e penetráveis os teus Amém. caminhos. E quem conheceu os trâmites do teu Senhor? Para o discernir. Eu me divirto com a Entendeu? Karine, cara. com E esses aí, trâmites. o quê? Tem o quê? Talvez umas 2 ou 3 semanas. Hoje eu olho para trás e Deus me permitiu passar por uma situação assim para me conhecer melhor. E você conhecer outros trâmites dele. exatamente. E para crescer numa confiança que eu achava, gente, eu confio tanto nesse meu Deus, que em situações muito mais tenebrosas, eu me joguei assim por completo nos braços dele e ele me carregou. Eu andei nas nuvens com ele. Por que isso está me afligindo agora? Por ver que em situações assim eu desconfiei do meu Senhor. Sabe? Então aquilo tudo me amargurou demais. Porque me faltou a confiança que eu há quantos anos venho pregando que tenho. Sabe? Então foi esse conhecer. Lembra que eu tenho compartilhado, né? Que tudo isso que a gente compartilha com as nossas irmãs e irmãos que têm nos visto aqui, tem sido uma pregação diária para mim. E eu tenho me conhecido, até aquele dia eu falei que você lembra, Dora, eu falei, eu tenho me conhecido e não tenho gostado do que eu tenho visto, tem um cheirinho nada agradável, mas quando a gente vai abrindo para o Senhor e limpando e trazendo à luz as coisas E você acha, por acaso, que a gente cheira melhor aqui? sei lá, tem hora que eu sento e um levanta, eu falo, será que sou? Ai, Senhor, mas é o que eu queria compartilhar, que Deus permite, Ele é um pai tão carinhoso e tão amoroso e que o silêncio dele faz tão bem. E, sabe, foram assim uns... E olha, graças a Deus a gente não conhece Deus, Ah. os trâmites dele, porque ele surpreende a gente de tantas formas. Maravilhosamente. Porque, eu tô orando assim. Eu adoro. Vai, Olha manda. só. Eu peço e entrego. O que ele vai fazer? Gente, fora de brincadeira, eu não falo, Senhor, que seja assim. Eu entrego, eu faço assim, porque eu sei que ele vai fazer o melhor mesmo, sabe? Porque ele surpreende a gente de tal forma. E esses dias eu estava vendo uma reportagem na televisão, foi um monte de crianças soltaram um balão, assim, de deficiente, alguma coisa assim. E aí eu vi aquelas crianças soltando aqueles balões indo pro céu, né? E tinha uma sementinha lá dentro, ia cair, não sei aonde, acho que foi no zoológico aqui. Ia cair, para florescer, né? E tal. Aí eu falei assim, Senhor, eu tô assim. Eu pego a minha oração, mando aqueles balões assim, ó, e vai chegando. Na hora que descer, tá descendo, e o Senhor vai descendo no caminho certo, porque Claro. é assim, né? E isso para você foi uma grande coisa, e pra gente né? Saber que Deus age do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ninguém conhece os trâmites de Deus. Né? Audácia, né? Ninguém Definitivamente. conhece os trâmites. Quem E Ele não é conhecerá, previsível. E eu sou Graças feliz por isso. a Deus. Muito bom. É Não por é? isso, sabe? A gente Parece é que eu me feliz vi por numa- isso. Eu me vi assim numa previsibilidade com Deus
que, há 5 anos eu me vejo assim, e comigo, ele, em situações assim, ele sempre age de formas variadas, porém, entendeu? Seguindo uma linha de Eu penso que Deus não ama ciências exatas. Seguindo um certo trâmite. eu penso que às vezes a gente leva esses tropeções só pra gente, porque nesse tempo da previsibilidade parece que a gente que está se bancando. Porque a gente já sabe as regrinhas, a fórmula, entendeu? Aí vem esses trancos, esses barrancos, só para você cair a ficha de novo, que a gente não se banca nada. E não tem justiça própria, porque é que nem a coisa do fermento, que é tão pequenininho, e a justiça própria, ela quer voltar. A sementinha dela quer crescer muito, às vezes a gente quer bancar, para apresentar para o Senhor alguma coisa da nossa previsibilidade para Ele, né? E é muito bom isso, é muita graça. graça. Aproveitando que você falou, mas não para você, porque eu entendi tudo que você disse, mas sobre essa situação das circunstâncias, né, da gente e das respostas de Deus e da coisa, a gente fica sempre enfiando Deus nas circunstâncias. O que eu quero dizer com enfiar Deus? É claro que Deus está conosco, né? Não dá para não desenfiar Deus da nossa vida, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas que muitas vezes a gente fica assim, Deus está em silêncio, Deus está falando, Deus está não sei o que lá, mas de olho na resposta das circunstâncias. Porque a gente tem que ver o seguinte, Deus é Deus, Ele é nosso Pai, Ele é Pai de amor. Então confiança nele é para quando tem resposta, é para quando está em silêncio, é para daqui a 2 meses, é para daqui a 1 ano, é daqui a 3 meses, é para sempre. É paz no Senhor. Porque se a gente for checar Deus, comparando Deus com a resposta nas circunstâncias, isso é uma coisa muito perigosa para a gente. Muito perigosa, instável, uma né? caixinha. muito perigosa, não digo nem perigosa. Isso é um sinal vermelho de que tem alguma coisa errada com a nossa fé. Porque a fé não age assim. A fé diz, o meu Deus não muda, não mudará, e Ele me ama. Que embora eu não conheça nenhum trâmite de Deus, João disse, a palavra diz, e eu já sei porque eu senti na minha carne que Ele é amor. Então eu descanso nesse amor dele. E tenho que lidar com as circunstâncias como coisa comum de quem vive debaixo do sol. E não misturar isso com as respostas de Deus para mim. Porque Deus, eu não conheço Deus que trabalha para gente como Deus trabalha. É verdade. Adriana, Então, essa é a fé daquele que pode estar no mundo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Pô, a gente não conhece a morte, nem vai conhecer a morte. Então, a gente não sabe do que está falando. Certo? Nós vamos conhecer a morte na carne, que não é nada. Opa. Morte na carne é a mesma coisa que você tomar uma anestesia, só que você não volta no corpo. você acorda Né? em outro lugar E melhor. o corpo apodrece, no melhor. Você Mas e acorda o no lugar Kiko? melhor. E o Kiko? Não tem nada a ver. Então nós não vamos conhecer a morte, que é a morte verdadeira, que não é só a morte do corpo, mas a Graças morte a Deus. no quesito separação de Deus. Então, imaginemos a morte como separação de Deus. É escura, é silenciosa, é sem esperança, é sem oxigênio, é angústia total, é pânico eterno. E parece que a gente faz isso. Mas é ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu estivesse andando na escuridão total, sem luz nenhuma, com angústia. Impossível estar na angústia total, porque lateja dentro de mim a certeza de que o amor de Deus está na minha direção. E a qualquer momento, isso vai explodir de uma forma ou de outra. Então eu não conto o tempo, eu não conto as semanas, eu não conto as angústias. E eu consigo ter paz nessa paz,
de que Deus é amor. Isso é uma coisa que a gente tem que saber diferenciar. Isso é fé. Isso é fé. Agora, se você toda hora ficar com o multímetro, medindo aqui, circunstância tal, ok, obrigada, Senhor, o Senhor respondeu. Circunstância tal, não respondeu, Deus está em silêncio. Não há, não. É um terreno não, instável tira esse, tira o tubo dos anjos, que eles todos falam assim, ai meu Deus do céu. Lá vem. O Espírito Santo, então. Nem falei do Senhor, nosso Deus. Olha pra só, uma das coisas, ouvindo a dona Laci algumas vezes, uma das coisas que ficaram muito fortes. Aí, dona Laci, um beijo! Beijo. Ela disse que quando ela tinha uma aflição, uma vez ela estava numa aflição, acho que passando por uma privação muito grande, ela falava assim, eu não vou preocupar, eu vou pro meu quarto, eu oro e Deus toma conta. Mas é porque minha alma ficava aflita. Uhum. E eu ia pro quarto, até minha alma sossegar. Mas aí a gente já sabe que está fazendo uma tratativa para a alma, porque ler a palavra é uma das coisas que mais me traz E paz. é engraçado que tem hora que eu lembro, que eu tô assim, eu lembro dela falando e falo assim, eu tenho Vou tratar da alma. Né? Porque é a gente nessa. O que você nessa acha que aflição. são os salmos? Exatamente. Se não Davi tratando da alma dele. Né? Então, Só para compartilhar rapidamente, a minha maior experiência com Deus foi no momento que eu achei que até hoje foi o momento de vida mais difícil que eu tive. E que foi quando a minha avó ficou doente, que era uma pessoa que eu realmente tinha uma proximidade muito grande, era uma segunda mãe mesmo, eu morava com ela e tinha uma representatividade de segurança para mim muito forte. E foi tão assim impressionante a forma que Deus agiu, porque quando eu olho para trás eu penso, nem no meu melhor sonho eu conseguiria imaginar que Deus teria agido e feito que tudo acontecesse como aconteceu. Porque era para ter sido um momento de vida mais difícil para mim, mas ele foi tão recheado de bênçãos ao mesmo tempo e de paz no meu coração, que assim, eu só consigo agradecer a Deus a forma como tudo aconteceu. Eu não tenho nenhuma tristeza no meu coração. Pelo contrário, eu tenho, para mim, é o maior testemunho que eu já tive na minha vida em relação à minha fé, porque desde o momento que eu fiquei sabendo, né, que minha avó estava doente, ela teve um câncer muito grave, e eu coloquei meu joelho no chão. E era impressionante, porque ela quis ficar em hospital público, ficou no Agarram, naquelas condições assim, de hospital público. Né? E cada dificuldade que a gente passava, assim, eu chegava em casa e colocava meu joelho no chão. Eu me lembro um dia que eu cheguei lá, ela estava com a sonda transbordando e eu fui falar com a enfermeira para trocar, a enfermeira falou, troca você. Legal, é por isso que eu adoro hospital. E aí eu cheguei em casa e minha avó naquela enfermaria lá do Agarram, cheguei em casa, coloquei meu joelho no chão, pedi a Deus, falei, Deus, minha avó não merece, dá uma outra situação para ela. Sim, no dia seguinte, minha prima conseguiu que minha avó fosse transferida pro hospital HUB, num quarto assim bem melhor, que era um quartinho para ela, com a assistência do meu primo, que era uma pessoa super bacana, super alto astral. Então, que assim, lá, né? nem eu, assim, no meu maior sonho eu conseguiria prever as coisas do jeito que foram. E eu ainda tive a honra de estar segurando na mão da minha avó e orando por ela quando ela morreu. Isso para mim, assim, é um paradoxo muito grande, porque foi o momento mais triste, mas o mais feliz. Porque eu falei, é um presente de Deus, assim, de uma grandiosidade imensa, eu poder estar do lado da minha avó, amparando ela naquele momento, fazendo uma oração para ela. E de lá para cá, isso já tem mais de 5 anos, toda vez que eu passo um pequeno problema, eu me lembro e falo assim, quando eu passei o maior problema da minha vida, o quanto Deus me amparou, e isso me dá força, de uma certa forma, para continuar confiando. Que bom, amém.
Vamos lá? Vamos lá. A gente tem um e-mail da Alessandra, da Suíça. Lembra que outro dia a gente Embora, leu? não pelo que ela falou, porque eu entendi tudo, eu repita para você que a nossa fé não é pelas respostas positivas que o Senhor traz na nossa vida, mas pela certeza que nós temos de quem Ele é. É claro que no início da caminhada, e em toda a caminhada, porque nós não conhecemos mesmo os trâmites de Deus, Ele nos dá muitos livramentos em que a gente, por sermos tão infantis espiritualmente, a gente pega aquilo para confiar mais nele. Está entendendo? Então vê bem a situação. A gente pega nas respostas positivas para confiar mais em Deus, mas Deus é. Vai ter circunstâncias na nossa vida que não serão positivas para a gente. Mas na visão de Deus, no todo, é o que é de bom para a gente naquele momento. Então, não vale a pena a gente tirar a nossa fé por quantas respostas positivas eu tenho do Senhor ou não. Senão a minha fé vai ficar vinculada à minha história e não à verdade de quem Ele é. E a fé é na verdade de quem Ele é. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Vamos lá então, a cartinha da Alessandra da Suíça. E nós respondemos a primeira cartinha dela nos programas aí atrás. E ela quer contar um pouquinho mais da história dela. Olá, queridas Porque a gente irmãs. perguntou, né? A gente fez várias perguntas para ela. Tá. Olá, queridas irmãs. Muito obrigada por terem tratado do meu caso. Vou tentar resumir ao máximo. Eu tive uma infância terrível porque minha mãe tinha um namorado que era pedófilo. Ela era super violenta, não acreditava que ele vivia me perseguindo. Quando eu contei que ele tentou me estuprar aos 9 anos, ela me espancou e disse para nunca mais dizer isso dele. Diante de tanta tortura, fui cedinho morar na rua, 14 anos, ninguém na minha família me amava, eu estudava em uma escola adventista, fui expulsa, sem chances para mim. Era considerado uma perdição para todos. Caí nas drogas, álcool, sexo, fui estuprada várias vezes por vários homens velhos, mas eu não vendi o meu corpo, pois como minha mãe dizia que eu era prostituta, não dei esse gosto a ela e nem o braço a torcer. Passava fome na rua, tinha piolhos, mas ser prostituta não queria. Mas era sempre violentada por aqueles monstros, até que um dia conheci o suíço. Eu tinha 16 anos, ele 26. Ingenuamente pensava que fosse a solução para os meus problemas, mas infelizmente foi a continuação do meu inferno pessoal. Fiquei grávida, ele voltou para a Suíça, e quando estava com 8 meses, ele voltou para Fortaleza para morar definitivamente aqui. Voltou com planos de montar um negócio, mas todo o dinheiro foi roubado. E foi aí que ele teve que voltar para a Suíça, e eu burramente o acompanhei. Minha mãe assinou a autorização para menor. Ela até achou bom me ver partir. Afinal de contas, ela pensava que o meu ex e a Suíça fossem perfeitos. Chegando aqui, me deparei com a bruxa da mãe dele, que tomou logo o bebê dos meus braços, isso no aeroporto. E aí a vida começou. Foi muito difícil para mim, o bebê chorava muito, eu era sozinha e o meu ex só vivia nos bares bebendo depois do trabalho. Hoje ele não é mais alcoólatra, parou faz poucos anos, ao menos parece, mas é viciado em esporte. Eu chorava muito pedindo ajuda a Deus, minha família não sabia de nada, pois eu não contava, afinal de contas eles não podiam me ajudar e no fundo não queria preocupar minha mãe. Fiquei 2 anos e meio com ele, até que um dia cansei e disse que ia embora. Ele disse, vá na casa dos meus pais e diga a eles a sua decisão. Sabe, o apartamento onde morávamos era da mãe do dito cujo. Então, quando eu anunciei as boas novas, ela mandou eu ir embora do apartamento dela. Eu errei, pois por lei eu tinha que ficar no apartamento, mas como eu não conhecia os meus direitos, saí de lá. Então, chegando em casa, peguei meu bebê e os meus trapos e fui morar na casa de uma conhecida suíça que se disponibilizou a me dar uma mão. Só que detalhes, ela era alcoólatra, drogada e separada, com 2 filhos pequenos, totalmente louca. Quase não tínhamos o que comer, pois ela era pobre e vivia com a ajuda do governo. Eu também saí do casamento com uma mão na frente e outra atrás. Enfim, não se passaram muitos dias e a família do meu ex e ele vieram buscar o bebê. Esconderam o passaporte do meu filho para eu não fugir com ele. Quando encontrava minha ex-sogra na rua com o bebê, ela dizia que eu não tinha chance de ter meu filho de volta,
pois a luta seria muito violenta. O advogado deles era o tio do meu ex, um advogado muito conhecido aqui, portanto sem chances. Eu ligava na casa dele, chorando, pedindo de volta o meu filho. Ela se comovia, mas logo depois me dizia que o filho precisava do pai. Soube de vizinhos que o garotinho à noite chorava e chamava por mim. Ai, E eles nunca me Deus. chamaram. Que tristeza, fiquei muito mal. Caí no álcool e nas drogas, sem dinheiro, sem nada. Absolutamente nada. A minha sogra chegou a dizer, daqui da nossa casa você não vai levar nada. Foi aí que eles me ofereceram um capilé para voltar para o Brasil e esquecer meu filho. Eles contaram na escolinha do Eduardo que eu o tinha abandonado sozinho no apartamento. Mentirosa, tenho até testemunhas de que isso é falso. E a mais verdadeira testemunha é Deus. A minha vida estava indo de mal a pior. Minha mãe ligava do Brasil para mim, chamando-me de prostituta e de tudo mais. Ela tinha muita raiva pela minha separação e pôs a culpa toda em mim, pois, como eu disse no começo, nunca tinha contado a ela como era a minha vida com ele e quem ele realmente era. Ela me escrevia cartas terríveis de ódio e acusações. Acabei em uma clínica psiquiátrica com 30 quilos, muito depressiva, sozinha, sem lenço nem documento. Enfim, me dei muito mal, afinal de contas saí sem nada, nem filho nem direitos, nada, estava na rua da amargura. Foi nessas circunstâncias que fui parar na seita evangélica, que já tinha tido uma experiência com Jesus em uma igreja batista lá em Fortaleza aos 12 anos. Mas não conhecia Jesus realmente, óbvio. A igreja me desprezou, pois o meu marido atual era líder do louvor, um santo. Ela se casou de novo, né? Ah, ela se casou. Ela se casou novamente. E eu uma pecadora. Daí o inferno recomeçou. Até que um dia cansei daqueles hipócritas, não fui mais, mas o meu marido não me protegia, me deixava em casa sozinha. Antes de eu casar com ele, eu tinha 45 quilos. Quando casei, fui para 63 quilos, de tanta depressão. A igreja era composta de africanos e o pastor chegou a dizer que eu era uma serpente, literalmente. Que à noite eu me transformaria em uma cobra e enforcaria meu marido. Que absurdo. Mas o meu marido de novo não me protegeu. E hoje vivo assim, dentro de casa, depressiva. Não quis mais filhos. Gostaria muito de ter uma profissão, mas aqui as portas estão fechadas. Agora cansei, quero tomar meu rumo, minha vida está nas mãos de Deus. Apesar das minhas frustrações, esse país não dá chances para estrangeiros. Tentei fazer um pouco de tudo, cabeleireiro, esteticista, auxiliar de dentista, mas não me deram oportunidades. Aqui o sistema é diferente do Brasil. Só pode fazer esses cursos se tiver um contrato de trabalho. Em prática, alguém que te dê um contrato de trabalho permanente. Caso contrário, não é possível se inscrever em nenhum tipo de curso profissionalizante. Já pensou que absurdo? Se ao menos eu trabalhasse, eu teria a cabeça ocupada. Mas nem isso esse país me deu oportunidade. Não recebo capilé de jeito nenhum do meu ex, nada de nada. Meu filho não deu mais as caras, desde quando eu disse a ele que, no mínimo, exijo respeitos e desculpas pelos palavrões, claro. que foi o que a gente falou aqui antes. Claro. Oh, amadas, me ajudem. Não tenho autoestima, não tenho forças, preciso de vocês. Obrigada. Que maravilha que vocês existem. Em Cristo. Alessandra. Só clamando pelo reino, né? Em nome de Jesus. Porque teve uma vida sofrida. Muita dor. Muita Nossa dor, amiga, né? uma vida sofrida desde o começo. E parece que realmente um abismo chama outro abismo. Né? Você querendo sair de uma situação de qualquer maneira, de qualquer forma. Aí conheceu o suíço. O suíço era melhor do que aqueles velhos estupradores. Agora, é uma situação que a gente entrega na mão do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é uma situação cheia de esperança, Amém. cheia de graça e cheia de glória. Porque o mundo Amém. inteiro quer te dizer não. Mas quando Jesus quer dizer sim para a gente, fica difícil para o mundo. E mais ainda para o diabo. Então, em nome do Senhor Jesus, a gente quebra essas forças espirituais da maldade na tua vida, com a autoridade que Amém. o Senhor Jesus nos deu, Amém. de pisar em cobras e em escorpiões. Em nome de Jesus, Amém. seja livre dessa situação de sombra da morte. Amém. Seja liberta por aquele que nos leva para um lugar espaçoso e nos dá toda esta liberdade. Você vai começar a ler a palavra de Jesus todos os dias e vai se pegar com Jesus e se embolar com Jesus de uma maneira definitiva. Amém. E eu quero ver qual é o doutor que vai dar jeito de botar a sua vida para baixo de novo.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor vai te dar discernimento no que fazer. Amém. Agora, eu como pessoa física, vou te dizer de novo, eu avaliaria bem a sua volta ao Brasil. Ela disse que tem família aqui? Não, a Diz. mãe nem quer saber dela. Não, Não, quer lembra que saber. no programa antigo ela falou que se ela quisesse voltar para o Brasil, É, a eu família vi ajudava, só que ela não queria voltar para Fortaleza, porque... Isso. Não por há causa- necessidade de voltar É, para você até Fortaleza. falou para ela. Ela disse que não teria muito apoio aqui. Mas família. financeiramente eles ajudavam ela a voltar. É, não Primeiro a financeiramente. gente precisa ver o seguinte, tem que separar, porque o marido dela não tem muita cabecinha, Nem né? pouca. Porque se está numa igreja como essa, é sinal de que o menino não está raciocinando toda a sua plenitude, né? Ele está lesado. Ela não deve frequentar mais essa igreja. Ah, meu pastor vai dizer que eu só vou virar uma cobra de noite. Problema. Quem é o cara para dizer isso para você, rapaz? Por favor, né? Vamos parar Não é de acreditar suficiente, nesse não? negócio. Que Isso é ela história já tá- de carochinha. Eu prefiro acreditar em Cinderela, rapaz. É. Que acreditar nesses doidos. Não vá mais a essa igreja. Ok? Agora, avalie seu segundo casamento. Você é um camarada que não te protege. Você é um camarada que não te entende. Você é um camarada que não te ajuda a sair desse estado de alma penoso que E tá você... com medo dela matá-lo de noite, enforcá-lo? Por Eu tenho que favor. parar com as minhas besteiras, porque eu ia dizer assim, era uma, né? Na hora que leu, eu ia Era falar. uma, né? Tá- Porque, ó, Demorou. demorou. Não leva isso em consideração, não, viu? Isso é só uma besteira. Besterol nosso. vai. Besterol nosso. Mas voltando, avalia se esse casamento vale a pena continuar com isso. Avalia o quanto de relacionamento você ainda pode fazer viver entre você e o seu filho. Quanto é que você pode recuperar desse tempo? E avalie friamente o estado que o menino está. Ela diz quantos anos ele tem? Ele tem Ele- adolescente. ela falava tem 18, 18 anos. É. Humilhante, humilhantinho, já pode ser deixado na Suíça. Se ele tivesse menos que isso, eu ia dizer para você avaliar, mas humilhante pode. E você tem que deixar isso tudo para trás. E, olha, abrir um paraquedas, assim, sabe quando a pessoa vai pular pela primeira vez? E tem que ser jogada? É assim, ó. Apertar o botão de No espaço eject, livre. né? De Eject, você tem que eject essa meleca toda da vida que está tentando, não é nem da vida, é da circunstância que está começando a estrangular a sua própria vida. Então mande tudo às favas, se segura em Jesus, mas se acalma, porque você não está no estado de fazer isso para ontem, nem para hoje, nem para amanhã. Então leia a palavra de Deus, peça discernimento do Espírito, porque eu creio que o Senhor em breve te dará uma saída. Amém. Amém. Em nome de Jesus, o Senhor te salvará disso. Já está bom, viu, filho? Já está bom de sofrer, já está bom de ser a Maria das Dores. Agora está na hora de tomar o teu leito, levantar e andar. Amém. E andar para frente, na direção que o Senhor te mandar. Não é mais tentando o australiano, o suíço que vai te tirar, porque você vai cair no outro laço do diabo. Pense em você, pense na sua fé, em fortalecer a sua fé, porque a fé vem pela palavra, em ouvir a palavra, em se instruir, porque você está perecendo por falta de conhecimento do poder de dinamite que tem Jesus na sua vida. Amém. Fique em Jerusalém enquanto do alto não vier poder. E quando esse poder vier, pode saber que ele vem junto com a direção. E nós estamos aqui orando por você e pedindo ao Senhor conjuntamente para que agora você seja livre de todo laço e de toda depressão no seu Amém. coração, em Amém. nome de Jesus. Por isso, de vez em quando, visite o seu filho. Deus vai te dar uma condição tão boa que você ainda vai poder visitar o seu filho de vez em quando, ou mandar a passagem, que é melhor ainda, ficar bem longe da Suíça, e mandar ele vir para aqui, passear aqui. Nas suas circunstâncias. Com os brazucas, ok? É. Deus te abençoe e te guarde. Amém. A gente tem muito respeito pela tua dor, mas a gente não quer que você continue nela, não. Vida e alegria para você. E paz no Espírito Santo. Esse é o reino. Amém. Amém. Vamos lá.
Uma outra cartinha da Paula. E é uma cartinha um pouquinho grande, A complicada. Paula já tinha escrito pra gente? Não, é a primeira vez que ela escreveu. Então tá. Você falou outra cartinha da Paula. É outra carta, mas da Paula. Ok. Fui Paula, criada, você pode escrever quantas vezes você quiser, tá bem? fui criada em lar católico, em colégio de freiras rigoroso. Que Sempre, gracinha também. sempre tive Sacré-Cœur de complexo. Jesus. As freiras batiam a castanhola, plec, plec. 437, eu tinha que ajoelhar. Sempre tive complexo por me O número achar. da minha irmã, você vê que eu não lembro de nada, sou mal esclerosada. Mas traumatizou tanto que eu guardei. 327, o número da minha irmã. Aham. Ao bater das castanholas, nós tínhamos que ajoelhar. E o meu era 400 e... Eu acabei de falar. 437? 407. Então, batia-se as castanholas e a gente ajoelhava nesse poder. Mas vocês eram entendeu? internas, não? Semi-interno. Passava só o dia lá. Passava o dia inteiro, almoçava com as freiras. Mas era como se fosse interna. Jantava com as freiras, aprendia costura com as freiras, aprendia francês. Você não com as costurou nenhuma freira? Eu não costuro. Ariane, Mamère. A Mamère, um dia eu esqueci esse nome, que eu já era danada, e chamei ela do final do Mamère. E a aí? gente vai ter que colocar uma legendinha depois. Não, Tá. melhor deixa. O quê? Que legenda? Legenda em quê? Do Mamère. francês. A do Mamère? Ah, sim. Sempre tive complexo por me achar feia e sem graça, porém sempre fui muito estudiosa. Sou médica hoje com 46 anos casada, com 3 filhos e realizada profissionalmente. Conheci meu marido com 18 anos totalmente imaturo em todos os sentidos e ele com 32 e muito experiente. Logo de cara perdi minha virgindade e sexo se tornou o nosso vício mútuo. Sabia que não o amava por várias ocasiões, terminei o relacionamento, porém ele sempre exercia o inexplicável poder psicológico. Isso está sem pontuação? Porque Tá, eu não entendi tá essa, sem essa pontuação, situação aí. Eu sabia que não o amava. Ah, bom. Por sabia que várias amava em várias ocasiões. ocasiões. E por Essa várias ocasião eu sei ocasiões que eu terminei amo. o relacionamento. Ah, Porém, ele sempre exercia o inexplicável poder psicológico que me fazia voltar e eu me sentia segura com ele. Num triste dia, engravidei, num desses momentos de separação, e adquiri uma enfermidade infecciosa que me levou a permitir que ele fizesse um aborto em mim. Ele também é médico, pois havia o receio de haver má formação fetal, o que simplesmente acabou com a minha vida em letras grandes. Na época, entrei em peraí, eu depressão. não entendi. Acabou com a vida ela. O aborto. Tá. É. Na época, entrei em depressão e não podia dizer a ninguém. Só ele ficou do meu lado e me apoiou. E, ao mesmo tempo, uma culpa em que me senti mais ainda ligada a ele. Quase não consegui me formar. Lembro que minha mãe não entendia tanta tristeza na minha formatura. Medicina que ela fez. Mas já pedi muito perdão a Deus. E Então, se sinta perdoada de uma vez por todas. Receba, né? Esse perdão que já foi. Recebe, acolhe esse perdão no seu coração. amei. A gente tem um orgulho na queda desgraçado. É. Não é que né, a gente não gostaria de ter se borrado desse jeito. Mas nós somos humanos, nós somos pecadores. Humanidade não é desculpa para nada. Porque Deus nos fez humanos. Mas em sermos pecadores, meia culpa, minha máxima culpa. Mas fomos perdoados pelo sangue de Jesus. Então, dê isso como certo de uma vez por todas. E não fica arrastando essa bola de ferro. Ainda mais se foi uma bola bem meio persuadida aqui, pelo que. Então ela continua dizendo que agora se sente perdoada. Fiquei prisioneira daquela relação e casei achando que o amor que ele sempre dizia sentir por mim supriria as minhas necessidades na relação. Logo após vieram os filhos e eu achava minha vida boa, bem distante de Deus, porém, socialmente um casal respeitável e feliz. Até que o meu marido começou a trazer para casa pornografias em revistas e filmes, insinuar possibilidades de fantasias eróticas e até swing com casais amigos e do seu relacionamento pessoal. Esse camarada. Ué, isso que é um. Porque eu ia perguntar o que é um casal socialmente respeitável e feliz. Dois isso. médicos, 3 É. filhos, É. entendeu? E ganhando cada um bem, cada um com seu carrinho e coisa socialmente. No início achei um absurdo, mas como já havia desgaste da relação e por acreditar que ia melhorar nossa relação, fui topando e comecei a melhorar minha autoestima, me achando desejada e elogiada. Até que conheci uma igreja evangélica na minha cidade, comecei a ter contato com a palavra.
Criei coragem e disse ao meu marido que eu não o amava realmente e nem ele a mim. Havia apenas uma dependência mútua, porque quem ama não deixa outro usar sua mulher ou óbvio seu que marido não. sem ciúmes. Não tem não vem me dizer que você... Certíssimo, né? Que negócio Por é favor. esse? Agora tá confundindo doença com modernidade? É. Qual é? Não tem menor pudor de falar, tá, ó, um lixo. Isso tudo é um lixo. Pornografia é um lixo. Swing é um lixo. Entendeu? Lixo. Na verdade, É liberdade sexual. Liberdade sexual, rapaz. Ficou maluco? Tá doido? Tô precisando de uma swingada na Isso cabeça é dele. suicídio. Suicídio pro que resta do sexual. Né? Porque o sexual já foi atingido. Porque se precisa desse negócio todo, é igual o outro. Se canta bem, pra que a parafernália? com certeza. Ah, vai se ferrar. Na verdade, eu não entendi. Eu não pensei que tivesse tanto impotente na vida, sabia? Oh, Não aceite isso para a sua mas tem vida. mais coisa. Calma, Adriana. Ah, Não fico calma. Pronto. Na verdade, eu não Parece entendi. criança. E quando me manda ficar calma, aí que eu fico mais nervosa. nervosa. Eu Vai não lá, entendia Darinha. como ele dizia me amar e fazer aquilo. Ele, porém, dizia que era sexo pelo sexo e ele conseguia separar bem. Eu era Então que era vai muito procurar um complicado. macaco. Se é sexo pelo sexo, não precisa gastar você. Faz com macaco. Ou uma macaca. Pronto. Ai, ai. Pois bem, Queria que fizesse com um gorila, que vai se dar mal. Vamos lá. no rompante de loucura e de total angústia na alma. É um médico. Você vê que não adianta ser Ah, médico. não tem nada a ver. dentista, Mas açougueiro. é porque a modernidade é doente, né, Adriana? É. Tá todo mundo moderno. Isso é pra... Moderníssimo. Pois é. A Pra modernidade, sabe? Tomara Uma que mães liberdade. como o meio que eu fui criada, ai, tomara que a minha filha case com um médico. Não brinca, não. Vamos lá. Brinca não, Não, que eu conheço olha, um psicopata violentíssimo. Exatamente. É grande. Deixa eu continuar aqui, que tem muita coisa aí. Ai, continua, Pois Lorena. bem, no puxão. rompante de Tá. loucura e de total angústia na alma, deixei as práticas completamente e saí de casa com meus filhos. Ninguém na família entendeu nada. Comecei uma convivência amigável com ele. Não precisa E os meus entender. filhos ficavam na casa dos dois, já eram adolescentes e aparentemente estavam bem. Meu marido dizia aos familiares que eu estava surtada e que eu logo voltaria à razão. Foi o melhor período da minha vida. Sexo para mim não existia, não sentia falta, comecei a me encher da palavra de Jesus e a me sentir pura e perdoada. Pedi ajuda a boas amigas da igreja com quem... Ok, parando aqui, eu espero que você não tenha se sentido pura pela falta do sexo, mas você tenha se sentido pura pela lavagem da palavra. Não vamos acoplar doenças. Até que meu marido também começou a frequentar a mesma igreja. Ué, eles não tinham se separado? Eles se rapaz? separaram, estão separados. Ela Ah, foi para a separados. igreja e o ex-marido também Ótimo. começou a frequentar a mesma igreja e insistir para que voltássemos. Comecei a pedir e clamar a Deus que me mostrasse a sua vontade e enchesse meu coração do verdadeiro amor pelo meu marido. Por mais que orasse, não tive respostas. Julguei que meu marido tinha se convertido. E como eu sei que família unida é o que Deus deseja, Nossa. apesar de não sentir por ele o que o meu coração deseja, entre parênteses, sonho de um amor verdadeiro entre homem e mulher, voltei para casa. Até que meu marido começou sutilmente a duvidar do que os pastores diziam e também a fé no evangelho. Comecei a alimentar a dúvida no meu coração. Eu me decepcionei e coloquei a culpa em Deus por me achar enganada por ele. Que isso? Por ele Deus, né? Por ele Deus. Falta de respostas, achava que eu fiz a sua vontade, É o que a gente voltei falou para antes. casa. Veja o início do programa que a gente falou, que a gente não pode medir quem Deus é pela resposta às nossas circunstâncias. Fé não é isso. Deus é. Vamos lá. Isso. Mas não tinha mais como voltar atrás. Então resolvi chutar o balde. Me achei desamparada por Deus. Dessa vez eu realmente querendo enveredar pelos mesmos caminhos de enganos e perdição com a aprovação do meu marido. Totalmente insatisfeita sexualmente em casa, procurava suprir minhas carências com sexo até certo ponto promíscuo, com o comportamento de uma qualquer, como o Caio disse outro dia no Papo de Graça. Até que num desses locais certa noite, sem querer me envolver emocionalmente, conheci um rapaz solteiro, 10 anos mais novo que eu, que me fez sentir o que eu jamais havia sentido por alguém e me via completamente apaixonada.
No início. É porque o que ela sentia não era falta de sexo, mas falta de respeito, falta do respeito, né? De Claro. sentir alguém respeitando ela. Falta de carinho, carência. É. Porém, ao notar a mudança no meu comportamento, meu marido me pediu para não sair mais com ele, o que me deixou arrasada. Mesmo assim, comecei a sair às escondidas com esse rapaz, 10 anos mais novo. O marido sabia. Consentia. É, porque era na swingada. Ela conheceu o rapaz lá junto, entendeu? E Very good. agora ela começou a sair escondidas, traindo o meu marido. Não suportava O mais. outro não era traição. Ai. Entendeu? A outra situação não era traição. Ai, não, vamos, olha, amiga Para do o meu mundo, coração, quer vamos dizer. começar tudo de novo. Vamos tirar um tubo coletivo? Vamos tirar o tubo. E Tira o aí, tubo aí, Isa, porque tá olha. difícil. Vamos continuar Ó, aqui. Ela continua. Ó, é. Estamos terminando aqui. Bom, aí o marido encontrou uma mensagem no celular dos dois juntos, né? E agora ela se sente usada pelo marido e pelo outro e sem nenhum amor próprio. A ficha caiu. E hoje ela está devorando os evangelhos e o site, Amém. procurando Jesus. Graças a Sente-se Deus. como a samaritana. Porém, minha angústia maior Ela é de não precisa se sentir sentir. como nada. Só se sentir alguém que está procurando Jesus como todas nós. Amém. Uhum. E todas nós procuramos Jesus para que Jesus nos livre, nos guarde de todo mal, que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Olha só, você nunca foi casado. Eu com esse olho fechado estou parecendo até espírita, né? Estou recebendo. Você nunca foi casada. Não nessa situação. O E que é Deus gosta é uma família unida, com swing, entendeu? Não é nada, Deus não gosta nada disso. Deus, olha, nada. Você está se sentindo usada pelos dois. Fica só com seus filhos, porque amor próprio a gente não ganha dos outros. Amor próprio, já diz, a palavra diz, amor próprio. Eu tenho por mim, por quem eu sou, pela gratidão que eu tenho de ser amada por Deus e pela construção que Deus vai me gerar novamente, um ser nele, pelo poder da palavra da verdade. Você está sendo gerada novamente pelo poder da palavra da verdade. Então, instrua-se realmente no site, no Evangelho, pegue os Evangelhos, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, vai lendo a palavra, lê Atos, entra nas cartas de Paulo, vai, pede ao Espírito Santo que te encha. Pelo visto, você não depende financeiramente do teu marido, mas isso é o de menos. Saia com as suas 3 filhos. Olha, você está de quarentena. Conhece quarentena? Você é médica, você sabe disso. Você está doente, você pode cair em doença se você ficar perto desses miliantes. Afaste-se, porque Deus está querendo te dar uma nova consciência. Faça uma vida para você limpa. Não limpa porque você vai ficar melhor do que os outros, ou pura porque você vai se afastar disso. Não, é porque a sua consciência vai ser lavada. Você vai ser transformada pelo poder da palavra da verdade. Amém. Então guarde-se, cuide-se, porque o amor próprio vem desse ser que você vai ver que está sendo gerado pela palavra da verdade. Amor próprio não é dado, nem é emprestado, nem é vendido por nenhum relacionamento. O cara me acha bem, eu estou com amor próprio. Alguém me elogia, isso nunca foi amor próprio. A gente não pode nem confiar nem nos elogios e nem nas críticas, rapaz. Tenha discernimento para saber quem é você. Tenha discernimento de espírito humano para saber quem são os outros. Peça dons de Deus a você e pare com essa síndrome de samaritana. Ok? Samaritana, ouve aquela lá, samaritana. Você é você. Como é que é o nome dela? Paula. Paula, nome da minha irmã, Paula. Da minha Uma maravilha. Pronto. Mas Paula. ela acha que a família é a coisa de Deus, que tem que permanecer unido na família. Não, Ela isso É disseram uma pra ela. falácia. Isso. Isto é uma falácia. Família só é família quando é quando família. é família. Você Ela não diz estava não com uma é. família, você estava num clube. O agrupamento não é uma família. Entendeu? Um clube. Uhum. Com uma pessoa que está adoecida. Ele pode ser médico lá para Qualquer as lugar. pessoas dele.
Vamos acalmar os nervos para as pessoas. Ela diz que ela sabe que ela está doente da alma e ela quer ser tratada. Pronto. Precisa de cura. Pronto, ela já falou tudo quando ela disse: estou me enfiando novamente na palavra e tudo mais. Então faça uma quarentena. Não fica tendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Você não é nada. Você é um serzinho que está clamando pelo socorro de Jesus e que está sendo formada pela palavra da verdade. É só. E aí você vai ver que vai explodir vida e luz. Vai ser criado, entendeu? Deus vai falar na sua vida. Deus vai falar no seu íntimo. Deus vai falar no seu caos. Haja luz e haverá luz. E já está havendo luz por você ter feito essa escolha. Amém. Amém. Então decida o resto da sua vida e vá em frente. Nós oramos por você nesse momento, pedindo ao Senhor que te abençoe nas suas decisões. Que você seja firme nelas. Que você não fique trazendo a ignorância do passado para se subjugar a ela hoje. Porque o Senhor está te dando liberdade, como foi a palavra da Ana no começo. Amém. Amém. Salmo 118, verso 5. 5. Em nome de Jesus que você tenha liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E quando Cristo Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus. Amém. Temos quanto tempo? 2 minutos. 3 minutos. Graças a Deus, rápido. Gente, meu graças a Deus, novamente pela vida da Lindamar. Eu fui lá, Lindamar é aquela das fraldas que eu vou lá. Eu fui meu lá Deus. sábado. E sábado eu fui lá levar as fraldas para ela e sempre eu vou, a gente faz oração, fala alguma coisa, né? E aí eu estava dirigindo, falei assim, parei o carro, fui tirar as fraldas, e dessa vez eu fui sozinha. Aí eu falei assim, Senhor, que palavra que eu vou... Dá uma palavra para ela, né? Aí eu entrei, fiquei conversando lá, fui lá ver os meninos e tal. E ela muito animada, um dos filhos eu tenho que operar agora, mas ela toda muito animada e tal. E aí ela começou, nós sentamos, ela falando muito, e eu deixei ela falar, mas eu estava meio apreensiva com algumas coisas que tinha acontecido no meu trabalho pela manhã. Ela virou e falou assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te dar uma palavra. Senhor, tem uma palavra aqui pra você. Aí ela pensou, não é pra você ficar assim não, você tá triste com alguma coisa que te aborreceu? E ela começou a falar, e Deus e ela que começou a dar uma palavra de Deus, e Deus falou comigo assim, extremamente. Naquele momento eu fiquei muito feliz. Aí ela foi lá e falou, vou pegar o óleo ungido, e já mandou a menina dela pegar o óleo ungido. E ela ungiu minhas mãos, e ela fez oração. Eu sei que Deus é maravilhoso, né? Eu quero agradecer a Deus, meu graças a Deus por ele, meu graças a Deus por ela. Isso. Porque assim, eu achando que eu ia. Fosse levar um... Que coisa boa que você levou. E Deus, e eu saí de lá totalmente. A gente pensa que as coisas têm que aparecer para ser. E as coisas espirituais não são assim. O seu desejo, a sua vontade de levar a ela uma palavra, trouxe para você já uma pronta. Então, quando a gente pensa em dar, já está voltando. Pois é. Isso é uma lei espiritual. Fortíssima e real, né? Real. E aí ela fez oração por mim, agradeceu e tudo. E meu graças a Deus é pelo que Deus tem feito também na vida dela. De estar no meio da vida dela, né? Que aparentemente pra gente é muito difícil, mas Deus tem lá sustentado. A tal ponto dela tá alegre, feliz. A gente tá lavando um monte de cobertor, um monte de roupa, um monte de coisa, um frio lascado, uma chuva. Se fosse eu acho que eu ia estar no mau humor, porque eu moro em apartamento, eu sei que é roupa acumulada. Agora sabe como que eu fico irritada quando chego em casa, parece que mesmo, né? E ela naquela alegria, dando graças a Deus por tudo. Então, meu graças a Deus é pela vida dela, pelo que Deus tem feito. Amém. Na nossa vida, através dela. Um beijo pra ela. Então, nosso graças a Deus é geral, por Amém. ela, Amém. por Verdade. você. Graças a Deus pela paciência da Dorinha, que eu já interrompi ela 779.454 Não tem problema, não tem problema. Meu graças a Deus é por você que tem nos assistido e que tem confiado que, apesar dessa linguagem que a gente usa, e que é a expressão mais sincera do nosso ser, sem nenhum tipo de hipocrisia, você confia que nós cremos
no único e verdadeiro Senhor Todo-Poderoso, e que Ele te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, e até o próximo programa, se Amém. Deus quiser. Amém. Troia, Sofri, Alex, Tog, Trode, Trod, Taurus, Ahmed, Pinto, Wahanyam.